Jujutsu Kaisen é a melhor obra da modernidade, isso não tem dúvidas. A forma que Gege Akutami trabalha seus personagens e os desenvolve é absurdamente bem feita. Mas tem um personagem que se destaca mais do que todo mundo na obra. Dito isso, o vídeo começa após a vinheta. Fala galera nerd, Reisen Geek aqui. E sim, o personagem mais bem desenvolvido de Jujutsu Kaisen é o protagonista da obra. Yuji Itadori é o melhor personagem dentro deste universo, tendo muitas camadas de sentimentos, ideais e dúvidas. Ou seja, o mais próximo que temos de um ser humano em nossa vida real. Vamos começar mostrando o início da jornada do Yuji, onde ele era um colegial, entre muitas aspas, comum. Afinal, a rotina dele era a mesma: acordar, ir para a escola, visitar seu avô, ir para o hospital, depois voltar para casa e repetir esse mesmo ciclo infinito, entre aspas também, né, porque todo mundo já sabe o que aconteceu. Quando o avô do Itadori fala as últimas palavras dele sobre ajudar os outros antes de sua morte, faz o protagonista refletir sobre o sentido dele estar vivo. O avô de Yuji, apesar de discutir bastante com o garoto, sentimentalmente é uma importante figura paterna para o mesmo, que ao ver a morte de perto passa a usar o pedido de seu avô como uma forma bem rasa sobre seus ideais. O destino de morrer era inevitável, porém morrer arrodeado por pessoas agradecidas era opcional de suas ações. Quando Fushiguro Megumi passa a investigar o Itadori por causa do dedo de Sukuna, ali o Yuji descobre verbalmente sobre maldições e como são geradas através do sentimento negativo. Mas quando descobre que por causa do objeto amaldiçoado que estava sobre posse de seus amigos, os mesmos iriam morrer, Yuji, quando barrado pela pressão gerada pela energia amaldiçoada frente à escola, passa a se questionar não só sobre o medo de morrer, como também ele se questionava se a morte de seu avô e aquela morte que seria encarada na frente da escola seriam diferentes. Quando ele passa a pensar sobre isso, acaba lembrando das palavras do seu recente falecido avô. Elas serviram de forma que o espírito do garoto passasse a se manifestar de forma que o fizesse ter coragem necessária para encarar aquele desafio. Mas ao atravessar a janela, em sua mente ele passa a falar que uma boa morte foi a de seu avô. No momento que ele desfere o soco na maldição, Yuji Itadori já estava determinado a morrer, seguindo os passos que o seu avô havia pedido: ajudar pessoas para que elas os arrodeiem sua morte, dependendo de seu próprio alcance. E quando questionado sobre quando e como quer morrer pelo feiticeiro mais poderoso do mundo, Yuji vê aquilo como uma oportunidade, porque além de eliminar um fardo para a comunidade, ele ao mesmo tempo teria uma morte boa o suficiente para ser chamada de digna. A partir dali, o seu mundo havia mudado. Ele não era mais um ser humano comum, e sim um feiticeiro que ao eliminar maldições, aos poucos estava trilhando até seu objetivo. Lembra que eu chamei a forma do Yuji fazer os desejos de seu avô prosseguirem por si próprio? Era bem raso? Pois é, mais pra frente vão entender o porquê no início da obra esse objetivo é bem construído de acordo com o que acontece ao decorrer de toda a história da obra, até os momentos atuais. Mas para isso precisamos sair dos arcos iniciais e partir para o arco de Shibuya, que foi aonde Gege Akutami mostrou que um protagonista, para ser bom, nunca foi necessário ter um poder dos deuses nem nada do tipo, mas sim um ideal e desenvolvimento que se encaixem nos padrões do mesmo. Lá na primeira temporada, o Itadori havia matado os irmãos de Chozo, porém quando questionado sobre esses seres que foram mortos pelo mesmo, o próprio Yuji sequer lembrava sobre eles. Inclusive lamenta, dizendo que a única coisa que ele se lembra é sobre seus antigos adversários orarem antes de suas mortes. Aqui nesse ponto, Akutami nos mostra que não existe um lado 100% bonzinho, mesmo no seu protagonista, e que naquele momento da história o Yuji demonstra estar somente a cumprir seu dever, sem remorso algum sobre eliminar as maldições, porém sem abandonar a sua essência. Quando Sukuna possui o corpo do Yuji e faz aquelas atrocidades que fez em Shibuya, como ter matado milhares de inocentes, Itadori quebra. Afinal, era entre grandes aspas, culpa dele. O fato desses civis inocentes terem sido mortos pelo desmantelado Sukuna no raio de 200 metros aconteceu justamente pelo espírito do Yuji ter enfraquecido, o suficiente para não conseguir controlar a posse do Sukuna sobre si. Naquele momento, o Itadori estava se sentindo culpado não só pelo fato de que isso aconteceu por ter enfraquecido naquele momento, mas também porque se ele não tivesse comido o objeto amaldiçoado, essas coisas jamais existiriam. E esse sentimento pesa ainda mais quando ele enfrenta o Mahito, a maldição que se dizia idêntica ao jovem Itadori. Enquanto o feiticeiro não media esforços para eliminar maldições,
O Mahito também não media esforços para eliminar os humanos, e isso para a maldição especial já era mais do que suficiente. Afinal, enquanto Yuji era o protetor, o Mahito era o destruidor. Ambos eram o lado inverso da moeda um do outro. O resultado disso, o jovem feiticeiro foi completamente humilhado em batalha e internamente destruído, chegando no nível de deixar ser morto pela própria maldição. Se não fossem as palavras de seu grande amigo, o protagonista não iria passar por aquele obstáculo nunca. Ao entender seu objetivo como feiticeiro e o objetivo de Mahito como maldição, Itadori aceita um loop pessoal, onde ele sempre vai matar as maldições, de novo e de novo. Com isso, ele aceita de vez que ambos são o lado inverso da moeda um do outro. Essa trajetória que acompanhamos do nosso querido protagonista mostra uma grande evolução não só como feiticeiro, não só uma evolução sobre o que ele deve trilhar, como também o Itadori evolui como um ser humano. Ele descobriu o valor da vida e agora sabe o que é a dor de uma morte. E na luta contra o Higuruma, Yuji passa a entender o quão importante é assumir a culpa de algo, mesmo que você não esteja errado. Abraçar seus erros e imperfeições tornou ele no melhor personagem que existe em Jujutsu Kaisen. Não só o melhor, como ele se tornou o próprio Jujutsu Kaisen. E é isso, galera. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, deixe seu like e sua inscrição, compartilhe o máximo possível. Se quiserem mais análises como essas de outros personagens, mandem aqui nos comentários. Também diga o que achou desse vídeo, lá nos canais parceiros que está na descrição, sendo eles o Riza e o Dreams. Eu encerro tudo por aqui. Provavelmente na próxima semana as datas de postagem voltem a ser como antes, tendo vídeo segunda, quarta e terça. Tendo dito tudo isso, valeu e fui!